A gente nunca tinha estado com outras mulheres. A gente se conheceu numas férias em Itaipava. Foi uma amizade muito intensa, muito rápida e muito diferente de tudo que eu já tinha vivido na vida. A gente se conheceu por amigos em comum. O primeiro beijo foi nessa boate, que eu fiquei ali dando mole pra ela. E eu agarrei a Bel. Primeiro a gente se conheceu na festa do dia 1º de Réveillon de 2009. Eu morava em Vitória, o Marcos já morava aqui no Rio de Janeiro. Eu tava indo pra faculdade, tava nas barcas, e o Robson também. Eu olhei, ele me olhou, nós trocamos telefone, e aí eu peguei o telefone e liguei pra ele. Uma das coisas que nos uniu foi a vontade de ter um filho. Foi uma das primeiras coisas que um disse pro outro, né, que queria ter filho. E isso aguçou, assim, deu mais fogo à paixão um do outro, assim. A gente tinha dúvidas se seria via adoção, se seria barriga de aluguel, ou algum amigo fazer inseminação pra gente. A gente ficou muito tempo pensando qual a forma que a gente ia conseguir ter um filho, até que a adoção falou mais alto, né? Falou mais forte pra gente. E eu sempre quis ter um filho. Eu sempre tive a certeza de que eu tinha que ter um filho. E eu também tinha a certeza de que eu queria que esse filho viesse por adoção. Comprei a ideia e a gente começou esse filho a ser gerado. Todo dia a gente conversava um pouco. Nas nossas Como é que vai conversas. ser? Ela falava muito da adoção. A gente não escolheu gênero, a gente escolheu idade. Escolheu que fosse de 4 meses a 1 ano. A gente não escolheu gênero, a gente não escolheu cor. A gente se cadastrou no cadastro do Brasil inteiro, praticamente. A gente queria que as crianças fossem registradas em nosso nome. A gente fazia questão disso. Aí começou com esse processo de habilitação para adoção, mas realmente até chamarem a gente para uma reunião, demorou muito. E aí eu fui internada com endometriose. E o médico que fez a cirurgia falou: vocês não querem ter filho, não? Vocês não pensam em engravidar? Ele entendeu que a gente era um casal. Foi a primeira vez que eu fiquei como acompanhante da Marta oficialmente no hospital. E o médico sugeriu. Quando a gente começou o processo para engravidar, começou também o processo da habilitação das reuniões. Aí a gente foi fazendo as duas coisas em paralelo. Quando a gente terminou o processo da habilitação, a Marta já estava grávida. E nasceu a Rosa, em junho de 2010. A decisão de ter filho é minha, né, de primeiro, porque eu sempre tive sonho, desde os 15 anos, de ter filho, né, e sempre gostei muito de criança. O Marcos sempre quis, desde o início. Nós somos os primeiros a fazer a barriga de aluguel. No caso aqui, são 2 barrigas com a mesma mãe, é a primeira. E a gente... Nós estamos passando por uma fase muito nova, entendeu? Então, a verdade mesmo é que eu tinha medo, entendeu? Disso, como que seria criar esses filhos no mundo que é hoje, com preconceito, com tudo. Esse era o meu maior medo, entendeu? A gente resolveu tentar fazer a inseminação mais uma vez e eu engravidei do José. Quando a gente estava grávida de 8 meses do José, ligaram da vara da infância com a indicação da Clarissa. E até a gente falou, mas a gente achou que a gente ainda estava com a habilitação suspensa. E explicaram que a suspensão durava só 1 ano e já tinha passado. E aí a gente falou, gente, passou por tanta coisa para ter filho, a gente quer adotar, tá nos planos, a gente quer ter esses 3 filhos, é agora, vambora. Aí a Clarissa chegou com 3 aninhos, ela é a mais velha, que a Rosa tinha 2 e o José recém-nascido, tava para nascer. A Rosa, assim, em 1 mês de filha única, virou irmã do meio. Eles sempre tiveram 2 mães, eles não conhecem outra história. Eles já convivem com isso há mais tempo também. Depois eu me separei, eles eram muito novos. A outra mãe deles teve outras namoradas, eu tive outras namoradas. O Marcos já veio com essa ideia. Eu era um pouco mais resistente. E aí, aos poucos, eu fui comprando essa ideia, até que... E aí sim, aí foi o momento em que veio a decisão de, bom, se nós vamos adotar, se vamos ter uma criança, nós precisamos de uma casa. Nós morávamos num apartamento e eu acredito que criança precisa de quintal. Então, precisamos de uma casa.
E aí saímos à procura de uma casa, né, antes de qualquer coisa, e né, comprada a casa, entramos então com o processo de habilitação para adoção. Né? Nos habilitamos e finalmente, 15 dias após a habilitação, surgiu o Anthony. A da Rosa a gente demorou 1 ano para estar com a certidão em mãos. Do José a gente demorou 2 meses, isso é uma coisa que eu acho que vale falar, porque foi já 2 anos depois, foi muito mais rápido. Não tinha, na verdade ele tinha 45 dias e a gente já estava com a certidão correta em nosso nome. E a Clarissa, que foi o processo de adoção, a gente tinha guarda para fins de adoção em nosso nome, mas a certidão de nascimento mesmo, só 2 anos depois. Mas tem um detalhe engraçado dessa questão da união estável, que eu estava tratando como apenas com uma formalização de um documento, mas né? Não foi. E aí, quando eu cheguei no cartório e a escrivã lá estava lendo, gente, eu fiquei tão emocionada. E era um texto padrão, né? Texto de cartório. Eu falei assim, parecia uma cerimônia de casamento. Aí a funcionária do cartório falou assim, a senhora quer que eu pare pra senhora respirar? Não, estou ótima. Eu tive outros relacionamentos, de relações de 10 anos, fiz cerimônias simbólicas de casamento, mas não podia casar, então não era uma questão. Não pode casar, não pode casar. A partir do momento que pode casar, eu acho que é uma questão de cidadania, né? É uma questão de proteção, de reconhecimento. Eu acho que a palavra é essa, cidadania e reconhecimento. Agora, a partir do momento que foi que o Conselho Nacional de Justiça permitiu o casamento, né? Tira a possibilidade de alguém virar para você e falar assim, você não pode fazer isso. E você tem que ficar discutindo, não posso. Não, eu posso. Igual a todo mundo. E se eu estiver num restaurante de mão dada com ela, ou fazendo uma demonstração pública de afetividade, ninguém vai poder falar nada, porque é minha mulher. É um estatuto da família para família nenhuma, né? Porque o estatuto prega que a família tem que ser pai, mãe e filhos. Se eu pegar a turma de escola de qualquer um dos 3 dos meus filhos, eu conto nos dedos as famílias que vão se configurar exatamente como esse estatuto está falando. Quem ganha com isso? Eu posso enumerar o que se perde, mas o que se ganha com isso? A não ser a vaidade da crença de algumas pessoas que interpretam de maneira fundamentalista escrituras, etc. Ou os ganhos políticos dessas pessoas. A nossa família que já existe, né, seria feito o que dela? É a invalidação de tudo que eu vivi. É dizer que o que eu sinto não é legítimo, que o que eu tenho dentro da minha casa não é legítimo. Essas famílias já existem, né? Como é que você vai pegar agora e vai tirar isso, um direito adquirido por nós seres humanos? A gente vem uma vez aqui na Terra. Estamos aqui vivendo e a gente não tem direito de viver o que a gente quer viver, porque o outro acha que está certo, porque o outro acha que está errado. Cada um tem que cuidar da sua vida. Eu sei da realidade de qualquer pessoa no planeta pelo meu telefone, pela internet. Então seria fingir que essas coisas não estão acontecendo em todos os lugares. E seria fingir que hoje em dia não existem homossexuais, que não existem pessoas que querem constituir uma família sendo ou não homossexuais. Isso aqui não é uma sociedade, né? Nós somos parceiras de vida, parceiras ligadas pelo amor, pelo objetivo. A gente tem um filho, ele é real, esse filho a gente tem sonhos com ele. Sempre que eu conto essa história me emociona, não consigo não me emocionar. Nós vimos um trechinho da mão do Anthony assim deitado, né? E o perfil que estava dormindo, um pouco do perfil, aqueles cílios enormes. E eu lembro que eu olhei, Marcos, né? Assistente social, e tinha uma menininha junto. E quando eu olhei para o Anthony, eu tinha certeza, é meu filho. Eu sou o Marcos, esse é meu esposo Robson, esse é nosso filho Anthony. Nossa família existe. Eu sou o Marco, esse é meu esposo Roberto, esses são os nossos filhos Nathalie e Valentim. E nossa família existe.
Eu sou Bel Couto. Essa é a Priscila Continentino, minha esposa. Esse é o Carlos Henrique, nosso filho. A nossa família existe. Eu sou a Laura. Essa é minha esposa Marta. E esses são nossos 3 filhos. O José, a Rosa e a Clarissa. E agora, olha só, gente. 1, 2, 3 e já. Nossa família existe. Oi, eu sou Letícia, essa é minha mulher Ana Lúcia. E esses são os meus enteados, André e Ana Laura.